Fala galera, aqui que está falando é Eduardo Faria. Voltamos aqui com mais um vídeo novamente. A ideia hoje é analisar 3 FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, o MXRF11, o XPML11 e o HGLG11, né? São fundos famosos, está na boca de todos os analistas, mas a ideia é a gente fazer essa exploração juntos e ver como esses FIIs se comportam, quais são seus indicadores, seus pontos fortes, seus pontos fracos. No fim, vamos aprender juntos. Então, pessoal, por que nós escolhemos esses 3 fundos, né? A principal razão são os 3 fundos com maior quantidade de cotistas, né, de investidores na Bolsa de Valores. O MXRF11 tem mais de 1 milhão de pessoas, né, investidores. O XPML mais de 550 mil e o HGLG mais de 490 mil. Então são os 3 fundos mais populares. Outra questão importante e diferença entre os fundos é o setor em que atuam. Você tem aí nesses 3 FIIs setores diferentes. O MXRF ele é o que nós chamamos de papéis, então ele compra recebíveis, né, de outros imóveis, como se estivesse comprando dívida, e isso é o que rentabiliza o fundo. O XPML ele atua no setor de shoppings, né? Então provavelmente a carteira de imóveis que compõe esse fundo vão ser shoppings. E o HGLG é um fundo que cuida de imóveis industriais e logística. Então são 3 áreas de atuações bem diferentes, né? Isso é interessante porque cria uma certa distribuição, né, de risco, né? Às vezes você tem riscos diferentes para cada um desses setores. Então a diversificação, por exemplo, em fundos imobiliários, pode observar inclusive isso, setores. Bom, pessoal, então aprofundando um pouco mais a análise, a gente traz aqui mais algumas informações sobre os fundos, né? A gente está aqui no HGLG, é o CGHG Logística, né? Industrial, né? Ele tem uma pegada mais industrial. E aí a gente avalia aqui 2 informações bem importantes, né? O patrimônio dele, o valor patrimonial desse fundo, né? 5,3 bilhões de reais. E quando você divide pela cota, pela quantidade de cotas que estão sendo negociadas, cada cota desses 5,3 bilhões se transforma em R$ 156,25. É o valor patrimonial por cota, ou como se chama em siglas, né? VP, né? Valor patrimonial. Veja, esse número é muito importante nos fundos imobiliários, porque em geral você usa esse número e compara com o valor da cotação da bolsa, que esse é regido pela lei da oferta e da demanda, né? Então, o valor de 150,156 centavos, que é o que está nesse momento, ele depende da busca pelo papel, da disponibilidade do papel no mercado, da busca dos compradores e da disponibilidade de vender dos vendedores. Então, ele é um valor que é obtido pelas relações de mercado. Já esse não, ele é obtido pela avaliação contábil dos bens que fazem parte desse fundo. E uma das avaliações mais importantes que se faz nos fundos imobiliários é essa relação do preço dividido pelo valor patrimonial. Nesse caso, o preço está um pouco abaixo desse valor patrimonial por ação e o número dá menor que 1, nesse caso 0,96, indicando que é como se o HGLG comparado com seu valor patrimonial estivesse mais barato na bolsa do que de fato ele vale como bem, vamos chamar assim. Então, o 0,96 é como se ele tivesse a 96%, o preço dele no mercado está a 96% do preço do valor patrimonial. É uma métrica muito importante, utilizada por muitos investidores. Se a gente passa para o próximo fundo, que é o XPML, o XPMOLs, você vê que essa mesma métrica está ainda mais, vamos chamar assim, positiva para quem está querendo comprar, porque ele ainda está mais depreciado do que o valor patrimonial do fundo, né? É um fundo de 6,5 bilhões, quando você divide por cota dá R$ 117,42, e o mercado está entendendo que esse fundo no momento vale R$ 98,10. Então essa métrica mostra, se a gente fosse olhar puramente essa métrica, seria melhor comprar o XPML, porque é o que tem uma tendência maior de se valorizar no longo prazo.
Claro que a gente não olha só essa métrica, nós olhamos várias métricas, né? E aí a gente vai olhar para o MXRF11. Importante, o MXRF11 já está um pouco diferente, né? O seu valor patrimonial é 4,1 bilhões, quando você divide pela quantidade de ações dá R$ 9,41 e ele está sendo negociado atualmente a R$ 9,35 e o PVP está em 0,99, ou seja, quase igual, significando que o mercado está enxergando que esse papel, essa ação, esse FII, ele vale exatamente o valor patrimonial que ele diz ter. Então, essa métrica é uma métrica importante. A tendência de um fundo bem gerido, que não tenha nenhum problema, nada oculto, é que ele se valorize com o tempo, o valor da ação na bolsa se aproximando do seu valor patrimonial, né? Então, essa é uma das avaliações que a gente pode fazer. E aí, pessoal, uma segunda avaliação que a gente sempre faz, né, no fundo imobiliário, principalmente porque ele tem essa finalidade principal. Quem tem fundo imobiliário na carteira está buscando exatamente isso, né? Então, se você está buscando isso, fundo imobiliário talvez seja um produto para você, que é o dividendo, né? O dividendo é o que mais as pessoas buscam quando estão procurando investir em fundos imobiliários, né? E aqui esse site também mostra, né, qual foi o último rendimento para cada cota que você possui do fundo, para cada ação que você possui desse fundo, né? Ele mostra que no caso do HGLG ele pagou R$ 1,10 por cada cota que você tiver, né? E isso nos 12 meses, né? Ele deu um dividend yield, a gente já falou isso em algum vídeo, eu vou deixar um card aqui no nosso vídeo mostrando esse vídeo que eu falo um pouco sobre dividend yield, né? O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi 8,77, significando que ele rendeu em dividendos 8% do valor que você pagou. Não que você pagou, o que está agora, nesse momento. Se você pagou muito caro, pode ser que seu dividendo, a gente chama esse dividendo por custo já, né? Não o dividendo atual, né? Ele depende de quanto você comprou. Se você comprou mais barato, seu dividendo, digamos, real, pessoal, porque você comprou mais barato em algum momento no passado, ele pode ser ligeiramente maior, né? É um dividendo voltado para o custo, tem um outro nome esse indicador, né? E aí ele está dando 8,77%, né, de dividendo, né, nos últimos 12 meses. Já o XPML, né, o XPMOLs, ele teve um rendimento no último mês de 92 centavos para cada cota que você tiver, e isso nos últimos 12 meses rendeu 11,20, comparado com o valor da ação. Então você tem aí ligeiramente maior o dividendo do XPML. E por último, o MXRF11, o Max Renda, ele rendeu 10 centavos para cada cota que você possua desse fundo, né? Então 9,35 nos últimos 12 meses, dividend yield de 12,51%. Então você vê que cada fundo tem um comportamento diferente. É uma outra análise que você pode fazer. Importante lembrar, pessoal, já vou mostrar um pouco mais à frente, que o dividendo ele varia mês a mês, né? Então ele depende dos resultados reais que o fundo está obtendo na prática. E aí você vê que esse rendimento, né, por isso que ele fala o último rendimento, foi 10 centavos, mas em meses anteriores podem ter sido mais, podem ter sido menos, então elas variam um pouco, né? Aqui 92 centavos no XPML Mall, no XPMOLs, e aqui no HG R$1,10. Você poderia olhar, mas esse aqui é o maior, mas o preço dele é maior, né? Você gasta mais para obter essa renda e percentualmente ele acabou sendo o que tem o menor dividend yield entre os três, né? 8,77 para o HGLG, 11,20 para o XPML e o MXRF11 com 12,51. Veja, um aspecto importante que a gente tem que ver é que esse número aqui ele está comparado com o preço. Então, se o preço, né, dessa ação vem subindo, a tendência é que esse dividend yield relativamente se apresente como menor, porque o preço vem subindo com o tempo. Do outro lado, se o preço está caindo, o dividend yield tende a aparecer maior para o investidor, então a gente tem que ter cuidado com essas métricas, né? Nenhuma métrica é definitiva, você tem que avaliar o papel como um todo. Se vocês quiserem, depois eu vou gravar um vídeo bem mais específico sobre
as diversas métricas e como avaliá-las em conjunto para que você obtenha uma avaliação mais correta sobre esse fundo, ok? E deixem aí nos comentários se vocês estão interessados nesse tipo de informação, que aí depois a gente produz um vídeo específico para isso. E aí uma última visão sobre os dividendos desses 3 papéis, pessoal, tá nesse gráfico também, né, onde ele mostra o histórico que eu estava falando e mostrando as mudanças nos valores dos dividendos com o tempo, né? Então aqui a gente tem um histórico de 5 anos. Você vê aqui os dividendos em janeiro de 2020, né, era 78 centavos, deu um dividend yield mensal, nesse caso aqui ele calculou um mensal de 0,43%, né? E aí você vai vendo as evoluções, né? Você vê que por muitos meses o dividendo ele fica parado, né? Ele não muda muito né? Tem uma certa estabilidade, né? Em alguns momentos, nesse fundo especificamente, houve pagamentos extraordinários, né? Bem maiores, de R$ 2,63 por cota, lá em dezembro de 2020, e outras ocorrências também. Aqui, então, a gente vê que faz bastante tempo que ele está na casa de 1,10, né? 1,10, alguns meses foram pagos valores um pouco maiores, mas no geral 1,10 dando um dividendo mensal de 0,70%, né? Importante lembrar que o dividendo de um fundo de investimento imobiliário ele é isento de imposto de renda, então ele não vai mais compor-se o seu imposto de renda, e às vezes isso é algo importante para alguns investidores, né? Para você diminuir seus custos com impostos, você opta por esse tipo de produto para que o rendimento seja líquido para você, né? Ele já chega e não vai haver mais nenhuma cobrança de imposto de renda sobre ele. Tem muita gente que gosta disso, né? Vamos passar aqui para o próximo papel, que é o XP Malls. Você vê que o XP Malls ele já tem um comportamento um pouco mais variável no tempo. Começou ali em janeiro de 20 com 60 centavos e veio, né, variando com alguma, né, bastante, né? Um mês aqui foi bem pouco, né? 3 centavos por cada cota. Depois ele voltou um pouco à normalidade. E aí tem uma variação aqui, né? Que às vezes os investidores que estão trabalhando com fundo imobiliário não gostam muito, né? Eles querem uma coisa um pouco mais constante, porque ele quer ter uma renda passiva bem previsível, né? Mas o importante aqui desse papel é que com o tempo ele veio subindo, né? Esse papel depois a gente pode em outro vídeo aprofundar um pouco, tiveram diversas questões com esse XP Malls, né? Mas isso é interessante, você vê como o papel varia com o tempo. Aqui 92 centavos foi o último pagamento de dezembro, um dividend yield mensal de 0,94. Então isso aqui é que é interessante. Se você quer ter R$100 de rentabilidade com o papel, basta comprar 100 cotas deste papel aqui que você vai obter quase R$100 de dividendos, né? Então é isso que geralmente você faz para obter o que você deseja, né? Então você vai comprar aqui 100 cotas. Esse fundo aqui tem, eu acho que ele tá mais ou menos R$100, né? A gente viu lá em cima. Então você vai gastar o equivalente aí a essas 100 cotas, né? No preço desse papel. Por último, o Max Renda, né? O Max Renda, ele é um fundo, você vê que ele é um fundo aqui que dá 7 centavos, 8, né? Nos últimos anos aqui ele chegou perto de 10 centavos, dividend yield mensal de 1,7%. Você vê que ele é bem constante, tiveram poucas variações de 1 centavo, né? Ele é um papel mais barato, né? Um papel de R$10 que a gente chama. Ele é um papel mais barato e ele é muito acessível. Talvez seja por isso que ele tem a maior quantidade de cotistas, né? Você está lá sobrando uns R$50 seu e quer fazer um aporte, quer comprar papel, o Max Renda acaba sendo um papel que é uma oportunidade de você pegar pequenos valores e investir e aportar, né? Então ele é um papel ali que tem essa característica, talvez seja por isso que ele tem tantos investidores, né? E aí o que a gente está vendo nesse gráfico verde é justamente a variação do dividendo percentual. E é o que eu falei, o dividendo em reais não mudou muito, mas o percentual ele variou bastante. Por quê? Porque ele está referenciado ao preço do papel. Portanto, percentualmente ele começa a ter diferenças. Isso mostra mais a variação do preço do papel na bolsa do que propriamente a variação do dividendo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esse indicador específico, ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam se vocês gostaram do conteúdo.
surgiram outros conteúdos relacionados a FIs e que eu possa trazer aqui para vocês. Eu agradeço, peço que se inscrevam no canal, dê um like e compartilhem com outras pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Um grande abraço e fiquem todos em paz. Valeu!